Eu vou sem demora, sem mais delonga, já vou entrar na mensagem de hoje. O pastor já tinha declarado que Deus tinha colocado no meu coração, e eu vou falar sobre o sobrenatural de Deus, né? Como Deus age maravilhosamente nas nossas vidas, através dos seus milagres, principalmente nos nossos corpos, milagres de cura. Quantos aqui já tiveram experiência de cura divina? Levanta a mão, deixa eu ver. Já teve cura divina? Quase todo mundo. Cura divina é uma das primeiras experiências que o cristão tem, normalmente. Quando vem Jesus, se deslumbra com Jesus, com o poder dele, e acaba sendo ministrado por ele em alguma deficiência do seu corpo. Estava me lembrando aqui que uma das primeiras curas que eu presenciei foi numa vigília de oração. Havia aquela vigília famosa ali em Bento Ribeiro, para jovens. Quem foi naquela vigília em Bento Ribeiro? Alguns foram. Lotava, tinha milhares de jovens lá. E eu cheguei lá passando mal, não lembro qual era o mal. E quando foi feita a ministração, era um mal no meu corpo, não lembro onde que era, se era na perna. Eu sei que tive uma experiência ali que foi na hora, curado na hora, sumiu na hora, e eu pude experimentar isso. Amém? E já depois de tantas vezes o Senhor já me abençoou e me usou para abençoar outras vidas. Então eu quero falar nesse viés do poder, da cura divina, e a base está em Isaías capítulo 38, verso 1, e nós vamos ficar só em Isaías 38. Hoje nós vamos ter assim aquelas variantes de texto que eu costumo colocar, temática. Hoje vai ser um sermão expositivo bíblico, só esse texto. Isaías 38, verso 1, e nós vamos ler daí em diante, e o pastor vai lendo com vocês e fazendo a aplicação. Isaías 38, verso 1, quando vocês acharam, diga amém. Vão acompanhando, eu vou fazer uma pergunta, uma proposição, e a gente vai respondendo conforme fomos lendo aí no texto. O que aprendemos com a cura divina do rei Ezequias? Que podemos aprender de Deus com a cura divina do rei Ezequias. Interessante que cantamos esse louvor agora, de conhecer, né? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conhecer a amplitude do poder de Deus, como Ele age, por que Ele age, se Deus reage às nossas orações. Tudo isso é dentro do contexto dessa palavra. Vamos lá, Isaías 38, 1. Quem quiser ler com o pastor, o verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o que, igreja? Enfermidade mortal. Então, não é qualquer gripe, não é qualquer dor de barriga, não é nada disso. É algo grave que acometeu o rei Ezequias, era algo para a morte. Quando estão pegando aí o contexto, amém? Isso é importante. A gente vai falar do poder de Deus, às vezes a gente ameniza, né? E aqui está, na verdade, enfatizando que era mortal. Talvez depois a gente possa conjecturar qual é a doença, tá bom, irmãos? Mas é uma doença que ia levar à morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, falou para o rei: assim diz o Senhor, Yahvé, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eita, que contexto difícil. É uma sentença vinda do próprio Deus. Às vezes nós temos uma enfermidade séria no organismo, nós temos toda a expectativa de cura. Mas imagina se Deus levantasse alguém, um homem, uma mulher, e dissesse: olha, arruma aí a sua casa, põe em ordem a tua casa aí, é dar ordem como é que vai funcionar a sua casa depois da sua partida, porque você não vai ficar na terra. Deus está falando, você não vai ficar. Imagina, receber o decreto confirmado por profetas que você tem horas, talvez dias, mais alguns dias só sobre a terra. Foi isso que Ezequias recebeu aí. Amém? Então o que aprendemos com isso? Tem uma primeira lição: Deus determina o número dos nossos dias na terra dos viventes. Todos nós temos um número de dias determinado por Deus, irmãos. A palavra de Deus diz
que é Deus que contabiliza isso. Então, o que Deus tem programado para mim é para mim. O que Deus tem programado para você é para você. Vamos entender isso? Chegou o tempo, chegou a contagem dos dias que Deus determinou, está na hora de partir. Amém? Primeira lição desse texto. Verso 2, igreja, vamos lá. Então, qual foi a reação do rei? Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, tenta imaginar o rei, ele estava com uma enfermidade muito grave, provavelmente sobre uma cama. Ele está numa cama, o profeta vem visitar. Quando ele ouve a sentença, imediatamente ele se entristece e vira o rosto para a parede. Ele estava de frente, virou para o lado. Consegue imaginar o semblante, o drama desse momento? Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 3, igreja. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Amém, povo santo? Olha a reação do homem de Deus, desse rei. Vai morrer. Você vai morrer, acabou. Ele volta o rosto para a parede e começa a falar com Deus. Deus, tu sabes que eu procurei fazer a coisa certa. Eu fui zeloso com as tuas coisas. Ele começa a tentar pedir a Deus, através dessa oração, que Deus avalie sua postura como temente. Amém? Eu acho que isso passa no nosso coração também quando nós somos oprimidos por uma doença. A gente sempre questiona, por quê, para quê? E às vezes a gente questiona nós mesmos. Será que foi por causa de algum erro nosso, algum pecado? É colheita? Ou é simplesmente uma aprovação de Deus? Esse homem volta-se para Deus e começa a clamar, falando com Deus: Senhor, eu tenho procurado andar corretamente, eu fiz as obras que o Senhor me pediu. Na verdade, ele está apelando para Deus. Amém? O que isso me ensina então, irmão, nessa reação de Ezequias? Me ensina o que também o apóstolo Paulo, na sua carta, ensinou. Quando ele foi acometido daquela enfermidade, que era o mensageiro de Satanás, que vinha para atormentar Paulo, a palavra do Senhor diz, Paulo registrou, que ele orou quantas vezes? 3 vezes. Para pedir que aquela situação saísse da vida dele. Então, assim como Ezequias, Paulo também pediu ao Senhor para tirar o mal. Nós podemos reagir a um diagnóstico de morte. É nosso direito reagir. Quantos estão entendendo? Amém. Se Deus vai atender ou não, aí é outros 500. Se Deus vai ser condescendente ou não, é outra coisa. Mas é nosso direito como ser humano, reagir a uma sentença dura como essa e apelar para Deus. Nós podemos reagir. Quantos entenderam? Mediante uma situação desse nível, de uma enfermidade mortal, se você recebeu um diagnóstico desse, ou coisa parecida, ou algo perto disso, você tem o direito de clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia, me livra. Seja benigno com o teu servo, com a tua serva. Passa de mim esse cálice. Você tem direito de reagir. Amém, povo santo? Volto a afirmar, não quer dizer que Deus vai atender todos os casos, mas que nós podemos reagir, podemos. E nós devemos reagir, devemos. Verso 4. Então vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. O que diz a palavra aí, irmãos? Ouvi a tua oração
Amém? E vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Fazer você pensar no que você está lendo aí. Não foi o próprio Deus que deu a sentença através do profeta para Ezequias? Mas Deus mudou? Mudou. Eu vou dizer por que Deus mudou. Deus reagiu. Às vezes nós oramos, mas sem ter 100% de convicção de que Deus vai reagir, porque Ele sequer vai ouvir. Mas Deus não só tem a sua onipresença e os seus olhos estão sobre toda a terra, como Deus não somente ouviu, como viu as lágrimas. Deus contemplou aquela reação do Ezequias e Deus reagiu em cima da reação de Ezequias. Deus reage. Diz assim: meu Deus reage ao meu clamor. Amém? Estou aplicando esse texto nas nossas vidas, porque isso é para ser assim. Você pega o contexto, lê a história e aplica para você. Você aprende como Deus age. Deus reage ao nosso clamor. Então clama. Amém? Quando tiver situação aflitiva, clama e Deus vai reagir. Vamos adiante. Paramos aonde? Verso 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ele pediu a favor dele próprio, pela própria vida. Deus deu muito mais do que isso a ele. Deus deu anos de paz, sem invasores inimigos. Deus contemplou então a vida desse homem. Tudo que ele falou que fez, ele realmente fez. Então olha só, queridos, nós temos crédito diante de Deus se andarmos em conformidade com a sua vontade. Você está andando em santidade, você está buscando a Deus, você está se empenhando, isso é crédito. Na hora que você clamar, Deus contemplará a sua vida, porque você tem crédito. Amém? Esse homem tinha crédito. Deus deu a ele saúde para mais 15 anos e deu a ele não só isso, um contexto de paz que alcançou não somente a vida de Ezequias, mas todos aqueles que estavam ali naquela cidade. Foi abrangente, né? Foi superabundante a misericórdia e a graça de Deus nesse caso. Amém? Então aprendemos que Deus reage à nossa oração, e se estiver de acordo com a sua vontade, muda a nossa vida, muda as circunstâncias. Mas deixa eu falar uma coisa: se estiver de acordo com a sua vontade, amém? Tem propósito de Deus que tem que se cumprir, e aí Deus não vai mudar a circunstância. Vou pegar o apóstolo Paulo de novo como exemplo. O apóstolo Paulo, assim que teve contato com Jesus, o que aconteceu com a visão de Paulo? Ele perdeu a visão na estrada de Damasco, lembram disso? Depois que ele fica lá jejuando e orando, chega o servo do Senhor Ananias e ora sobre Paulo, porque Jesus mandou ele lá para curar Paulo. E a palavra de Deus diz que enquanto Ananias orava, caiu dos olhos de Paulo como que escamas dos olhos. Sabe Deus que enfermidade estava nos olhos de Paulo? Eu não acredito que seja só uma escama espiritual, não. Alguma coisa tinha cegado Paulo, e agora Deus estava curando Paulo. Mas Jesus revelou a Ananias que Paulo era um vaso escolhido e que Paulo tinha que sofrer pelo nome de Jesus. E dos apóstolos, dos que mais sofreu pelo nome de Jesus, com açoites, com vara, com perseguição, com pedrada e por fim a morte em martírio, foi o apóstolo Paulo. Então não havia oração que impedisse o que já estava programado no coração de Deus para que Paulo sofresse. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente começa a dizer que você pode reagir orando, e aí parece que você pode manipular Deus, mas não manipulamos Deus. O que Ele tem para mim, tem para mim. O que Ele tem para você, tem para você. Controla todas as coisas. Mas que nós podemos esperar o bem do Senhor na terra dos viventes, podemos. Amém? Então olha só, querido, vamos adiante. Verso 7. Olha o que diz o texto: ser-te-á isto por parte do Senhor,
como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. O que nós aprendemos com esse milagre extraordinário? Diga assim comigo: para Deus nada é impossível. Parece redundante, você já sabe disso, mas eu tenho que ser falado de novo com fé agora. Feche seus olhos aí. Diga assim: para Deus nada é impossível. Amém? Você concorda com isso, irmão? Glória a Deus. Nada mesmo. Nada mesmo. Esse sinal é tão extraordinário. Pastor de vocês fez pesquisa com outros comentadores de Bíblia, não é? Você consegue imaginar? Talvez alguns não tenham na mente, né, uma ilustração desse relógio de Acaz. Acaz era o pai desse rei Ezequias. O relógio de sol, pensa em algo de, deixa eu ver quanto tempo atrás, pelo menos uns 2.700 a 2.800 anos atrás. Muito tempo, né, irmãos? Então não havia tecnologia. Como é que se fazia então? Se colocava uma marca no chão com um ponteiro ou com uma estaca, e o sol ia batendo ali naquela madeira e ela ia, conforme o sol ia andando, ia fazendo um desenho no chão. Provavelmente era assim. Alguns comentadores de Bíblia dizem que esse sol estava declinando ou andando na escada do palácio do rei. É meio especulativo isso, que o relógio fosse nos degraus da escada. Mais especulativo. É mais provável que fosse um relógio no pátio, porque a palavra de Deus demonstra que Ezequias, mesmo na cama ali onde ele estava, ele tinha que ver o sinal. Vocês estão entendendo? Para que ele cresça que ia ser curado. Então ele devia estar na cama, mas de frente a uma janela que dava para o pátio onde tinha o relógio de Acaz. E esse relógio, ele marcava o andar do sol. O sol já tinha passado daquele ponto, irmãos. Onde é que está o milagre aí? Deus fez voltar a sombra. Ou seja, agora vem a nossa fé. O outro já fez até um cálculo pela Bíblia, 40 minutos? Não importa o tempo exato. Tu já viu o sol depois de ter passado para cá e voltar de novo, irmão? Olha só, nós temos que crer no que está escrito. Você crê no que está escrito na sua Bíblia? Eu creio. Ainda que eu não possa provar cientificamente, a fé não precisa disso. A fé é confiar que Deus é poderoso para fazer as leis que Ele mesmo estabeleceu nesse nosso mundo serem quebradas. Pensa, irmão. Estava pensando em casa nos exemplos. Jesus curou pessoas cegas. Uma pessoa cega tem os nervos oculares danificados, ou não é, que fica murchinho, né? Ou sem nervos oculares, que já morreu. Talvez as órbitas já murchas lá para dentro. E o Senhor vinha, colocava a mão ou falava, e os olhos da pessoa se abriam, olhos são. Qual é a explicação científica para um olho murcho voltar a ficar pleno? Qual é a explicação científica? Não tem. Qual é a explicação científica para a água virar vinho? Jesus tinha um pozinho concentrado na mão de um assim? Tinha fazer um milagre aqui. Um pozinho concentrado. Tchum. Qual é a explicação para uma água virar vinho? Água e vinho são dois elementos diferentes. Qual é a explicação para a perna de um manco, o nervo dos músculos da perna, cujo osso já reduziu, e voltar a crescer instantaneamente? Existem coisas que nunca a ciência vai provar, mas que a nossa fé, a fé que Deus colocou dentro de nós, abraça com todas as forças. Pode dizer amém? Não interessa
Não interessa como é que um osso cresce. Não interessa como é que uma vista danificada volta a enxergar. Não interessa como o sol declina esses grãos todos. Não importa. Milagre não se explica cientificamente. Milagre se crê. Amém? Não estou fugindo pela tangente não. Simplesmente porque não dá para explicar. Não tem explicação científica. Não tem empirismo. Não tem como fazer experiência para reproduzir aquele milagre. Milagre é a prova de que Deus, quando Ele quer, Ele age, independente de qualquer lei humana, das leis da física, das leis do corpo. Deus age e acabou. Me lembro de uma oportunidade que tive com o pastor Assélio de curar nossa irmã Marisângela. Aquela moça estava já para operar. Câncer. Câncer é multiplicação de células, irmãos. Câncer é crescimento de tumor. Não diminui. Só diminui com tratamento, quimioterapia e outras coisas mais. E aquele câncer regrediu. Como é que explica cientificamente uma coisa que já cresceu voltar a ficar pequena e depois desaparecer? Não há explicação humana. Amém? E a gente pode lembrar de todos os milagres que você tem na sua mente aí. Quantos milagres você já viu? Tem explicação científica? Não tem. Deus pode todas as coisas. Amém? E no caso aqui, se Deus fez a terra voltar de sua rotação, ou se Deus moveu o sol, ou se Deus fez algo só naquele lugar, porque não há indício na história da humanidade que o efeito do sol voltar aos graus, irmãos, seria percebido em todo o mundo, ok? Naquela época. E não há registro disso. Deus pode ter feito um milagre local? Pode. Não quero reduzir o poder de Deus, não. Mas Deus pode ter feito aquele efeito só para aquele momento ali, para ele, para Ezequias. Deus pode ter feito o mundo inteiro se mover de maneira diferente. Deus pode ter feito o sol se mover de maneira diferente. Em suma, sem querer explicar o milagre, Deus pode tudo. Amém. Tudo vai além da nossa compreensão. Amém? Deus é Deus de poder. Então o que aprendemos com esse ponto aí do verso 8? Deus vai dar um sinal, e Deus, quando Ele quer operar esses sinais, o homem não tem como explicar, só tem como receber. Amém? Verso 9, igreja, vamos lá. Aí o homem ficou curado. Deus fez aquele sinal maravilhoso. Ele viu com os olhos a sombra voltar, irmão, a sombra voltou naquele pátio, diante dos olhos dele. Ele aceitou a cura. Ele aceitou o que Deus fez, concordou, creu, confiou, testificou e recebeu. Verso 9. Aí ele faz um cântico. Olha o cântico de Ezequias. Cântico de Ezequias, rei de Judá. Depois de ter estado doente. Qual é o estado da doença dele, irmãos? Enfermidade mortal, para a morte, e ter se restabelecido. Verso 10. Eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além, do Sheol. Eu fiz questão de pesquisar. Existem registros de quando ele começou a reinar, quando ele terminou de reinar. Ele provavelmente tinha 39 anos nessa época aí. Ele viveu mais 15 anos. Ele tinha 39 anos, era um homem maduro, mais novo, né? Já estava para morrer. Então a palavra de Deus diz, ele mesmo canta. Ele canta que estava doente, mas foi restabelecido. Estava às portas do além. Roubado estou no resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Do ponto de vista de quem está vivo, né? A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, uma tenda frágil que é feita no campo. Tu, como tecelão, me cortaste a vida das surdiduras, das ligaduras, do dia para a noite. Darás cabo
de mim. É o que ele estava falando antes da cura, né, irmão? Ele está relembrando aí no canto. Antes de eu receber a cura, já estava certo que eu ia passar para o além. Deus vai me cortar na terra, não vou ver mais os olhos. Mas aí Deus muda a sorte dele. Espero com paciência, verso 13, até a madrugada, mas ele como um leão me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Isso é na hora do tormento, né? Verso 14, é bom ele falar do que passou. Como a andorinha ou o grou, que é outra ave, assim eu chilreava. Chilreio é o barulho da ave, viu, irmão? E gemia como a pomba, e os meus olhos se converteram, cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Verso 16: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, ou seja, Deus está no controle de tudo, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, diga comigo aí, restaura-me a saúde e faze-me viver. É o clamor de quem quer um milagre. Verso 17: Este foi para mim, para minha paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Na cura também tem um aspecto da cura da alma, né, irmão? Nós temos ali em Tiago, que a palavra de Deus diz: orará sobre o enfermo, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A gente sempre deve pensar que, além da cura física, tem a necessidade da nossa alma. Às vezes até já questionei aqui em outras pregações: o que é mais importante, curar a alma ou curar o corpo? Curar a alma. Curar a alma. Tem gente que recebe milagre no corpo, mas continua com a alma perdida, e na hora do julgamento vai para o lado do fogo. Importa, quando você for ministrar sobre o enfermo, volta e meia trazemos aí pedido de pessoas, né, conhecidas tuas, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Você tem que pensar na salvação daquele indivíduo mais do que na salvação do corpo dele, na salvação da sua alma, porque todos somos carentes disso. Amém? Esse aspecto é importante. O que aprendemos mais com esse trecho todo? A necessidade de louvar a Deus, reconhecendo sua grandeza e misericórdia. Olha o verso 18, irmãos. Quem recebe um milagre extraordinário desse, tem que abrir o bocão e louvar a Deus. Olha o que ele cantou aí, verso 18, igreja. Vamos lá? A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperem tua fidelidade os que descem a cova. Verso 19, queria que a igreja desse voz a falar. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Só os vivos louvam o Senhor. Isso é uma doutrina bíblica. Tem gente que acha que quando morre vai para o céu cantar no lindo coral. A Bíblia não endossa almas cantando para Deus. A Bíblia não diz que os que descem ao mundo dos mortos, mesmo no lado do paraíso, seja de Abraão, não há nenhum indício bíblico que lá estão louvando a Deus no Sheol. Só os vivos podem louvar a Deus. Olha o privilégio que nós temos. Nós acabamos agora há pouco de cantar louvores a Deus. Você foi com tudo ou foi mais ou menos, irmão? Como é que você foi nesse louvor? Você foi com tudo? Deu tudo de si? Tem certeza? Ou foi 70%? Como é que foi seu cântico agora há pouco? Irmãos, eu procuro dar 100% toda vez.
Não estou nem aí para vocês, fecho meus olhos. Eu abstraio completamente a igreja. Não estou nem aí para vocês. Esse momento, se você está entregue a essa adoração, você tem que estar com tudo. Deus tem que estar olhando assim o sorriso da tua alma. A tua alma lá regozijando. Não esqueça os irmãos que estão do lado. Já dei dica várias vezes sobre isso. E abre o bocão, irmão. Faz de conta que você está lá no seu banheiro, quando você canta lá. Tem gente que só canta no banheiro, que acha a voz tão feia que se cantar na igreja, o pessoal vai reparar. Esquece os outros, irmãos. Está feliz? Abre o bocão e adora. Recebeu graça de Deus? Adora. Recebeu o livramento do Senhor? Adora. Adora. O que esse texto me ensina? Ezequias estava tão maravilhado com o milagre, ele começou a entoar esse cântico aqui. E ele diz no finalzinho, né, que vai declarar que os pais, o pai vai fazer notório aos filhos a tua fidelidade. Ou seja, cantarei para sempre a tua fidelidade. Falarei para os meus descendentes da tua fidelidade. É um coração adorador. Amém? Olha o verso 20. Vamos lá, leia em voz alta com o pastor. Estamos terminando já. Vamos lá. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo o que, irmãos? Instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Amém? Queridos, essa vida de adoração é só quem experimenta o melhor de Deus. Quem experimenta coisas boas de Deus tem que ter louvor nos lábios, tem que louvar na sua casa, tem que louvar no ônibus, na condução, no Uber, onde você for. Você tem que ser igual aquelas pessoas meio doidas que estão no meio da rua assim, falando sozinha. Você começa a adorar, começa a bendizer. Se você fosse livrado de uma doença mortal, como está escrito aqui, se fosse livrado de um câncer terminal, se você fosse livrado, né, de alguns aqui foram livrados de tuberculose, de câncer, se você ganhasse mais dias na terra, o que você faria, irmãos? Se você, sabendo que teus dias estavam encurtados e passasse por um processo de milagre, sabendo que terá mais dias na terra, o que você faria, meu irmão? Eu vou dizer para vocês, há 2 anos e pouco atrás, quase 3, eu estive na beira da morte. Eu tive uma sensação de morte muito real. Foi de madrugada, já era noite, eu não conseguia dormir, comecei a me sufocar, não conseguia puxar ar para os meus pulmões, corri para o quintal, meu coração acelerou como se eu fosse um corredor de maratona, e eu não conseguia puxar o ar. E a minha esposa se abraçou comigo ali nesse meio, abraçou comigo no meio do quintal, fora de casa, estava já desesperado. E eu falei com Deus a seguinte frase: Senhor, não me deixa morrer, não me leva agora, porque eu ainda quero fazer a tua obra. Esse foi o meu clamor. Daqui a pouco eu comecei a voltar, o ar começou a voltar, e eu pude vivenciar o meu corpo se recuperando. E a partir dali eu mudei muitas coisas. Se o meu ritmo estava 1, eu aumentei. Se eu fazia de uma forma, eu multipliquei. Quantos estão entendendo? Se Deus está te dando mais tempo de vida na terra, multiplica a tua adoração a Deus, multiplica o teu fervor, multiplica a tua gratidão em obras. É muito diferente. Eu queria que alguns que tiveram livramento aqui pensassem nisso. E alguns de vocês estão tendo livramentos que outras pessoas não tiveram. Da mesma enfermidade que Deus te livrou, a outros levou. Por que Deus te deixou mais tempo na terra? Pensa que você é tão favorecido que você não tem o direito de ser morno. Não tem o direito. Se Deus não te levou, você tem que ser grato de todo o teu coração e se entregar de uma inteireza para Deus, que aquele que não passou pelo seu processo não sabe por que você está se entregando tudo. Pode se entender?
Amém? Você que foi livrado da morte, faça como Ezequias, adora o Senhor todos os dias da vida na casa do Senhor. Amém? Para terminar, a última aplicação. Aproveite a segunda chance para servir a Deus de maneira intensa. Verso 21, irmãos, vamos lá. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Deixa eu fazer vocês pensarem. Qual é a última lição desse trecho todo aí? Tem várias lições, como Deus age. A última lição é que Deus decretou a cura. Não decretou a cura? Então, para que a pasta de figos? Ele tinha um buraco. Úlcera é uma ulceração, um buraco, uma laceração na pele. Provavelmente, então, ele tinha câncer. E abriu, rompeu. E agora, ali sobre aquela ferida aberta, foi colocado um emplasto. O emplasto não tinha poder terapêutico nenhum, mas a fé que o curou. Amém? Mas teve um coadjuvante. O coadjuvante foi o emplasto. O que isso me ensina? Que Deus pode decretar a tua cura, ou você pode precisar de um remedinho, ou não? Pode precisar de um coadjuvante. Eu aqui nunca ensinei vocês a serem loucos, abrir mão da medicina em detrimento de uma fé que Deus pode endossar ou não. Tem que tomar remedinho para continuar sobrevivendo na terra? Tomar remedinho. Amém? Isso não invalida o fato que você só está aqui porque Deus quer. É o poder de Deus que está te sustentando. Remedinho é só um paliativo para ir controlando. Tem açúcar alto, você tomar um remedinho, toma um remedinho. Tem pressão alta, você tomar um remedinho, toma uma bolinha. 2 bolinhas por dia. Pode se entender. Mas você só está aqui porque Deus está sustentando. Amém? Eu vejo nesse finalzinho aqui esse emplasto como um coadjuvante para cura. Por isso Paulo diz: para colocar sobre o enfermo óleo e orar sobre o enfermo, e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo é só um coadjuvante para ajudar. Eu acho que Deus sabe das nossas incredulidades, né, irmão? Tem gente que, se você chegar para a pessoa e dizer assim: olha, qual é o seu problema? É tal, está curado. A pessoa não aceita. Não fez nada. Mas você não fez nada. Nem encostou a mão em mim. Não botou óleo. Eu precisava de um óleo sobre a minha cabeça para sentir a cura. Tem gente que precisa de uma coisa tátil. Você diz assim: está curado. A pessoa não aceita. Mas você não falou nem em línguas, nem profetizou, não fez nada. Rapidinho, você está curado. Era para ser assim, irmãos. Jesus meramente com a palavra curava. Jesus curou uma das coisas mais rápidas de Jesus. Se não me engano, foi o leproso. Ele perguntou assim para Jesus: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Jesus falou assim: quero, seja limpo. Acabou. 3 palavrinhas. Olha a cura de Jesus poderosa. Quero ser limpo. Pronto. Não falou meia dúzia de coisas, não falou em língua. Jesus não falava em língua mesmo, né? Jesus não falava em língua, não. Muito estranho só para nós. Quero ser limpo. Nunca vi frase mais curta. E o milagre aconteceu. Não está no muito falar, irmãos. Não está na mise-en-scène, nem muito gesticular. Está na adesão, na fé. Você crê, você adere àquela fé e a fé te cura. Amém? Quantos entenderam? Digo amém. Fica de pé nessa hora, você que entendeu essa passagem desse dia. Cura divina, maravilhosa. Me ensina que Deus pode todas as coisas. Me ensina que a minha enfermidade eu devo clamar para ser curado. Eu tenho o direito de clamar. E me ensina que se o Senhor quiser fazer esse milagre na minha vida e eu receber o milagre, eu devo adorá-lo com todas as minhas forças. E eu sei que tem muitos aqui que têm enfermidades, estão vivendo um tempo de muitas enfermidades. Eu quero que você exercite sua fé nessa noite, para vamos abençoar a sua vida. E você vai sair daqui ministrado. Se você vai ser curado ou não, depende de Deus e de você. Presta atenção, depende de Deus. Deus libera ou não libera. Amém? Nós vamos pedir, vamos clamar. E o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus.